Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Explora Mundo. Eu sou Edner Braga e vou estar aqui com você para mais uma resenha. E o livro de hoje é O Rei de Ferro. Como você pode ter percebido, se você acompanha o canal, eu fiz uma série de vídeos falando desse mesmo livro aqui. E agora, para encerrar o ciclo referente a esse game literário e essa grande obra de Maurice Druon, eu vou trazer um vídeo um pouco mais longo, mais denso, mas que eu acho muito importante porque eu faço um estudo e uma análise mais aprofundada do Rei de Ferro. Se você gosta deste tipo de conteúdo, fique aqui nesse vídeo. E para facilitar a vida de todos que vierem a esse canal, eu vou dividir esse vídeo em etapas, em capítulos, porque aí também você pode escolher o que você quer ver desse vídeo ou não, o que é que te interessa mais, ou então ir assistindo aos poucos, salvando para assistir mais tarde. Isso seria muito importante para dar uma força ao nosso canal Explora Mundo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Então vamos começar? Para início de conversa, vamos entender uma coisa. O Rei de Ferro é uma obra que nos ajuda a mergulhar profundamente nas águas turbulentas do reino francês da era medieval. O rei Felipe IV, o Belo, conhecido na obra como o Rei de Ferro, é o personagem central que permeia toda a narrativa, que é realizada em terceira pessoa e que nos apresenta uma galeria de personagens muito icônicos e muito interessantes. Além do rei Filipe o Belo, nós temos Robert d'Artois, Isabel, que é rainha da Inglaterra, casada com o rei Eduardo II, que é o rei da Inglaterra. Nós temos ainda Morrot d'Artois e temos outros personagens não menos interessantes, mas que são secundários e que vão dando apoio a todas essas tramas e enriquecendo a narrativa, tornando esse romance ficcional de fundo histórico muito envolvente, atraente e extremamente movimentado, porque não há mocinhos nessa trama, só há vilões, né? E esses vilões se apresentam como lobos vorazes, que estão apenas focados em vingança, em ambição, riqueza e luta pelo poder. E isso tudo vai permeando todas as relações humanas, indicando que a confiança, o estabelecimento de alianças são muito tênues e muito frágeis num mundo de intrigas e traições em que o grande foco é mover mundos e fundos, não importando se isso vai mover destinos, modificar trajetórias de vida ou até interromper bruscamente as vidas das pessoas, desde que os objetivos sejam atingidos. Druon não só nos presenteia com uma obra e uma história e um romance muito movimentado, cheio de reviravoltas e muito instigante, mas ele nos leva historicamente a mergulhar nessa turbulenta e interessante época medieval, principalmente em terras francesas, em que isso ganha um contorno muito interessante, porque nos traz a vida, né, da corte, a vida palaciana e tudo o que vai permeando essas vidas realmente se baseia, eu até diria, sem medo de ser leviano, quase que centralmente na questão da luta pela influência, pelo poder, por de alguma forma estar aliado ao rei e inserido na corte, não só como símbolo de status, mas também com a possibilidade de exercer o poder a partir de uma influência que, em geral, é falsa, maligna e é focada apenas em interesses pessoais, mesmo que se propaguem discursos políticos muito focados no coletivo, na qualidade de vida, na emancipação das populações. Este romance é uma verdadeira aula de história, como eu já disse, porque foca em dados históricos reais. Há a parte da ficção, que na verdade é toda a elaboração dessa trama que mantém o leitor cativado desde a primeira até a última página, porque o ritmo dos acontecimentos é veloz e é alucinante, mas também porque é uma verdadeira aula de história medieval. Agora eu peço licença para vocês, uma breve pausinha para a gente fazer aquele momento merchan, que é, se você já estiver interessado em adquirir essa grande obra ou vier se interessar ao longo desta análise, eu deixei para vocês logo abaixo do vídeo, inclusive abrindo a descrição dele para ficar mais fácil de localizar, o link de aquisição desta grande obra na Amazon. Se você se interessar em realmente comprar, de alguma forma você vai estar fortalecendo o nosso canal, ok? Vamos seguir sem demora com a nossa análise.
fica muito evidente ao longo da nossa leitura de que os jogos de poder, as traições e as intrigas são ponto central da narrativa desse romance e que nos leva a ficar muito ligados durante todo o tempo para tentar entender, inclusive, como é que se alinhava e se constrói todas essas intrigas que vão acontecendo e como ela revela, expõe a proposição de dilemas éticos que, na verdade, não são percebidos e não são resolvidos, na sua maior parte, ao longo da história, porque não era esse o objetivo de Morro Strong. Ele queria, na verdade, apenas narrar e apresentar os fatos. Mas a grandiosidade desta obra faz com que a gente, nós leitores, que passemos, então, a tentar perceber as causas e os efeitos que o abandono das questões éticas daquela época levavam a desdobramentos muito inusitados. E a vida das pessoas parece que eram envolvidas em um redemoinho sem que as pessoas percebessem de onde veio, onde foi que começou e quem eram os responsáveis. Por isso que era muito fácil enganar, envolver, persuadir e influenciar as figuras de poder, porque depois não tinha muito como se rastrear o envolvimento, os responsáveis, os culpados, e a se proceder às devidas punições baseadas, na verdade, em uma relação de justiça e de reparação. Muito pelo contrário. Na verdade, se geravam animosidades, raivas, ódios, rancores, em que se saía atirando para todo lado e atingindo, no geral, mais pessoas inocentes do que os verdadeiros culpados, que sabiam muito bem usar uma capa de cordeiro enquanto eram verdadeiros lobos. E assim, se você gosta bastante de obras em que existem muita intriga e jogos de poder, já vou deixando aqui em cima um cardzinho para já recomendar para vocês uma outra grande obra. Esse jogo de intrigas, traições e poder em busca de poder político, terras e riquezas, ele não só revela, na verdade, como eram essas relações, como elas se constituíam, se construíam naquela época, mas também elas nos possibilitam a gente refletir o quanto disso ainda permanece nos dias atuais, o quanto ainda se usa dessas mesmas artimanhas para se vencer ou para pelo menos ter a sensação de que está ganhando diante deste jogo de poder, em que se misturam pessoas poderosas, poder político, poder econômico, cargos políticos, nomeações e concessões dadas em confiança, e ao mesmo tempo como é que essa confiança é traída e como o jogo político vai mudando e as pessoas vão mudando de lado de acordo com aquilo que elas percebem que é mais vantajoso para elas, a ponto de que a grande maioria da população, a grande maioria que assiste a esse jogo político, que assistia naquela época e que principalmente assiste hoje, acaba perdendo o fio dessa meada e acaba não percebendo o quanto as pessoas mudam de lugar, mudam de discurso, mudam de narrativas e mudam o seu posicionamento ideológico diante do poder apenas para se manter ou obter mais poder. Quer dizer, então dá para perceber que o momento atual, o momento político e das relações de poder, não só do poder partidário, mas do poder de uma forma geral, elas são exercidas, sim, ainda muito nessas bases, da persuasão, da influenciação, das alianças, das traições. E o jogo da mentira, principalmente atualmente, as fake news se propagaram muito e acabam tendo uma influência muito grande na nossa percepção do mundo, e a gente até tem corrido o risco de preferir e de se acostumar muito mais com as mentiras confortáveis do que com as verdades que nos incomodam. E isso tem sido utilizado nos momentos, principalmente nos momentos eleitorais, ao longo da nossa vida cotidiana e contemporânea, principalmente na nossa presente época. E cabe ressaltar que isso revela facetas da natureza humana, e que vem de longe. As bases do nosso comportamento atual, seja ele político, seja ele no dia a dia, e a forma como a gente lida com os dilemas éticos e a forma como a gente estabelece as relações, desde as pequenas relações de poder, sempre vai haver disputa pelo poder, e essa disputa pode ser premiada pelas facetas dessa natureza humana que nós temos e da qual a gente ainda custa muito a se livrar, para sermos seres humanos melhores, pelo menos mais justos, menos competitivos e menos sujeitos e voláteis em determinados momentos, mudarmos de lado somente por conveniência e não por convicção. E era
exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Por que é importante ler uma obra tão antiga como O Rei de Ferro nos dias de hoje? Ora, eu acho que por essa descrição que eu fiz da obra, principalmente no enfoque que eu dei na questão da ética ou da falta dela, da moral ou da falta dela, dos jogos de poder, das intrigas, das alianças frágeis e voláteis que são rompidas muito facilmente ao bel prazer e dos interesses pessoais e dos interesses políticos das pessoas, para que a gente pudesse entender e refletir que nos dias de hoje, resguardado, é lógico, as devidas diferenças e proporções que esse jogo toma, porque hoje a gente tem um sistema de regras e de leis e de posicionamentos éticos, morais e políticos um pouco diferente daquela, mas em essência a nossa natureza humana ainda é muito aberta, vamos dizer assim, muito volátil e muito hesitante em relação a não sucumbir a esses jogos de poder e a não entrar nesse jogo, abrindo mão dos próprios princípios, abrindo mão dos seus conceitos morais, abrindo mão das relações que vão se estabelecendo, inclusive aquelas que permeiam as relações de amor, deixando-se inserir essas relações que são muito mais passíveis de nos corromper e de nos fazer mudar de opinião para preservar aquilo que a gente sente que é melhor para a gente, abandonando toda uma proposta, uma ideia e um posicionamento de trabalhar no sentido do coletivo, do próximo, para trabalhar para a gente mesmo. E o quanto, inclusive nos dias atuais, se exige de esforço pessoal para que a gente não sucumba a esses jogos do poder, sejam eles esses jogos cotidianos e em todas as instituições e espaços sociais que a gente se insere e que há disputa de poder o tempo todo, seja no jogo político das lutas entre as classes, as diversas classes sociais para fazer valer a sua visão de mundo, para fazer valer o seu poder, para fazer valer a sua riqueza, para fazer valer o acúmulo de bens e de capital, de dinheiro propriamente dito, e que vai se inserindo também no contexto político partidário e que faz com que as pessoas saiam do seio do povo e queiram se alçar no poder a partir de um trabalho, de um esforço eleitoral, até que elas cheguem a ser figuras de poder e possam estar do outro lado deste jogo. E também que vai se miscuindo esse poder dentro dos espaços e das instâncias religiosas, fazendo com que Estado, poder político e religião acabem se misturando e fazendo com que figuras que vão alçando, que vão se tornando mais conhecidas e mais populares do ponto de vista religioso, também se lancem a cargos públicos com uma perspectiva e uma narrativa de fazer o bem e de auxiliar o próximo, mas que acaba também lutando para se manter nessas estruturas de poder, inclusive lutando para fazer valer os seus preceitos religiosos como força de lei, baseado nas suas crenças e querendo impor para todos os outros, nesse jogo de poder, a sua visão, que não é só pessoal, que não é só política, mas que também é religiosa. Ou seja, nos dias de hoje, como era na época medieval, essas coisas continuam acontecendo. E esse livro nos ajuda a refletir sobre isso. E só por isso ele é extremamente útil. Espero que vocês tenham gostado dessa visão e dessa análise que eu trouxe. Se você tem outras opiniões que são contrárias ou que se complementam a essa, deixe nos comentários para que a gente possa ir travando reflexões, travando debate e que a gente possa ir realmente constituindo o canal Explora Mundo num espaço de conversa, de diálogo e numa comunidade em que a gente parte sempre da literatura, da arte e da cultura, mas pode extravasar para outros aspectos da nossa vida, porque afinal é para isso que a gente lê, para pensar e para falar. Então conversa com a gente. Até mais e um grande abraço. E não esqueça, dá uma força pro canal, dá seu like, comente, compartilhe, principalmente levando o canal Explora Mundo para outras pessoas que ainda não estão aqui conosco, mas que são apaixonadas por leitura.